Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Richard Graham com dicas de utilização do SAP Business One. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre cadastro de filiais, cadastro de empresas dentro do SAP. Nesse caso, pode acontecer da sua empresa adquirir ou abrir uma nova filial, ou até mesmo adquirir uma outra empresa e você pode cadastrar ela dentro do mesmo banco de dados como multifiliais. Nessa questão, se não for da mesma raiz do CNPJ, se for uma outra empresa, verifique com a sua contabilidade e verifique com a sua consultoria. Existem algumas questões que precisam ser analisadas antes de colocar empresas no mesmo banco de dados. Mas no exemplo aqui de hoje, eu vou apenas ensinar como cadastrar uma nova filial, uma nova empresa dentro do SAP. No cenário onde você já tem uma empresa e você precisa criar mais uma filial dentro do SAP. Então esse vai ser o exemplo que eu vou mostrar aqui hoje, é um exemplo bem simples, mas fica aqui como dica para quem estiver precisando. Vamos fazer aqui na prática, então vamos fazer aqui praticamente ao vivo, enfrentando os desafios, enfrentando alguns erros. É bom mostrar como que eu soluciono alguns problemas e aí você vai conseguir fazer na prática. Então eu fiz aqui uma anotação e um rascunho de quais passos a gente vai precisar executar aqui. Então a gente precisa cadastrar a filial, cadastrar um depósito, toda empresa precisa de um depósito padrão. Vamos checar as numerações de notas, que para cada empresa você precisa de uma numeração. Depois a gente precisa vincular essa nova filial aos usuários e também vincular aqui aos parceiros de negócio, né, cliente ou fornecedor. E depois eu vou comentar aqui um pouquinho sobre os add-ons. Então vamos começar aqui com a primeira questão, que é cadastrar a filial. Então é muito simples, você vai vir aqui no menu do SAP, vai digitar filiais. Ele fica em administração, definição, finanças, filiais. Você vai abrir o cadastro, ele já vai aparecer aqui as filiais que tem cadastrado. Então você já vai ter várias filiais, né, ou uma. Perceba que sempre vai ter essa principal. Essa principal, ela é quando você instala o SAP, ele vem com a opção de multifiliais desativado. Então, quando você ativa a opção de multifiliais, ele deixa essa aqui como principal, que não tem como você mexer. Veja que ela está até desativada. E você cria aqui uma filial, né? Aqui eu chamei ela de teste. Então, até essa opção é interessante mostrar aqui para vocês. Ó, em administração e inicialização do sistema, aqui, se eu não me engano, em configuração do documento, deixa eu só relembrar aqui que eu não lembro de cabeça. Tem uma opção aqui, não é em configuração do documento. Definição geral, inicialização do sistema, detalhes da empresa. Inicialização básica. Existe aqui, ó, ativar recurso de multifiliais. Então, só revisitando, módulos, administração, inicialização do sistema, detalhes da empresa, inicialização básica. Lá na parte inferior tem aqui, ó, ativar recurso de multifiliais. Então, pode acontecer que o seu ambiente ainda não está como multifiliais, por isso que ele não aparece esse menu aqui. Então, você vem aqui em detalhes da empresa e ativa o multifiliais. O sistema vai pegar aqui o que está no cadastro geral, que é como se fosse uma única empresa, e ele vai jogar aqui como filial automaticamente. Então, nesse caso, eu estou partindo aqui
que o SAP ele já está como multifiliais, porém ele só tem uma empresa cadastrada. Isso aqui é interessante também, pessoal. Às vezes você está iniciando uma configuração do SAP, por mais que a empresa não tenha filiais, é uma dica minha sempre marcar aquele processo de multifiliais, porque os add-ons aqui no Brasil já estão preparados com aquela função, então é sempre bom estar ativado. Tanto os add-ons, relatórios, um monte de coisa. Então vamos lá. Agora vamos cadastrar a filial. Então selecionei aqui filiais, ou você pode ir no menu, né? Administração, definições, finanças, filiais. Você entra aqui no cadastro de filiais. Então é muito simples, você vai preencher aqui as informações, né? Então, nova filial, CNPJ. CNPJ tem que ser válido, né? Aqui é só um exemplo. As informações importantes aqui. Aí a gente já começa com o depósito, pessoal. Esse depósito ele é necessário, você precisa definir qual que é o depósito padrão. Então vamos lá. Você vai pesquisar aqui depósitos, administração, definição, estoque, depósitos. E você vai cadastrar aqui um depósito. Vamos chamar de 99.99, chamar aqui depósito nova empresa. Eu tenho alguns vídeos que eu falo somente sobre o cadastro de depósito, então eu não vou entrar tanto no detalhe aqui. Se você tiver curiosidade de saber aqui todos os parâmetros do cadastro de depósito, pesquisa aí no meu canal do YouTube, Richard Green, cadastro de depósitos. Eu explico todos os parâmetros aqui, tá? Então, vou marcar que ele é expedição direta, que eu não controlo esse estoque. E aí, vou adicionar aqui este depósito. Ele vai demorar um pouquinho. O cadastro do depósito, ele acrescenta o depósito em todos os produtos. Por isso que ele demora um pouquinho. E aqui, pessoal, vai ter um segredo aqui que ele não é fácil de fazer. Por quê? Porque você precisa, dentro da empresa, definir a filial, mas ainda você não criou ela. Então, aqui tem uma questão ali que é digamos assim, um pulo do gato que tem que fazer aqui para conseguir colocar esse depósito e essa filial. Eu vou pausar aqui um pouquinho para o vídeo não ficar tão longo. Beleza, voltando aqui, já criou o depósito, então eu posso pesquisar aqui. Ó, já tem o depósito criado. Agora vamos tentar localizá-lo aqui. Ó, já consegui localizar. Então, 99,99 é o depósito padrão. Então, eu verifico, né, se eu tenho inscrição municipal, nome fantasia. Você vai preenchendo aqui todas as informações. Então, vamos colocar aqui ó, o endereço, tipo de logrador, que vai ser Avenida, Rua, Paraná, número da rua, 337, edifício, link, offices, CEP, não sei, vou colocar um aleatório aqui, bairro, Cabral, cidade, Curitiba, estado, Curitiba. Aqui tem um detalhe, pessoal. Você precisa primeiro selecionar o país, depois o estado, para depois conseguir selecionar o município. O que mais que a gente precisa aqui? Alguns add-ons já habilitam o campo de telefone e e-mail. E é isso. Você tem alguns campos aqui, você pode verificar com a sua contabilidade se há necessidade. Para preencher a inscrição estadual, como que eu faço? Você seleciona aqui a empresa dando duplo clique, seleciona o estado e coloca a inscrição estadual.
veja que ele já vai preencher ali a inscrição estadual. Então, é dando duplo clique na linha. Beleza, então. Vamos tentar adicionar. Maravilha, nova filial cadastrada. Então, o que a gente fez? Cadastramos a filial, cadastramos um depósito e selecionamos eles dentro do cadastro da nossa filial. Então, a gente já fez esses dois passos aqui. Vamos colocar um Vzinho aqui para ir concluindo. Já fizemos esses dois passos. Agora, o próximo passo é verificar as numerações de notas. Então, tem duas questões que você pode estar analisando. Vamos supor que lá no seu pedido de venda ou no seu pedido de compra, você deseje separar as numerações. Ah, de 0 a 9999 vai ser da empresa 1. 999 em diante vai ser da empresa 2. Então, você pode configurar isso, que fica aqui em numeração de documentos. Administração, inicialização, numeração de documentos. Você pode definir a numeração de qualquer tela. Também tem um vídeo sobre isso. Se você pesquisar aí no meu canal do YouTube, Richard Graham, numeração de documentos, eu explico somente essa tela. Então, você pode, por exemplo, aqui, ó, pedido de venda, dá um duplo clique, insere uma nova linha, configura aqui, ó, filial 2. Ela vai começar com o primeiro número em 999. Próximo número é o X. Posso colocar um prefixo, filial 2, traço. Então, ele sempre vai começar FL2 e aquela numeração, né? E aí, você pode estar configurando para qual filial. Então, reforço que eu tenho um vídeo explicando só sobre isso, que se trata de numeração de documentos. Corre lá, assista esse vídeo também, que é bem bacana. Mas ainda não é o assunto que eu quero trazer, que é a numeração de notas. Esse daqui, a numeração de documentos, você não é obrigatório fazer, porque o SAP tem os filtros ali por filial, você pode filtrar qualquer documento pela filial. Esse outro passo, que é a numeração de notas, esse sim é obrigatório. Então, você vai digitar aqui a nota e vai vir nesse caminho, ó, administração, definição, finança, imposto, nota fiscal, sequência para a nota fiscal. Aí você vai detectar aqui qual é a tela que você precisa configurar. Aqui é necessário configurar todas, tá, pessoal? Senão você vai configurar apenas para saída, vai tentar fazer uma devolução, ele vai dar problema. Então já configura todas essas daqui. Pode dar um duplo clique aqui na linha e você vai configurar aqui conforme se pede. Então vamos inserir aqui uma linha. Vamos colocar aqui, ó, NF2, série 1. Aí vai começar em que número? Vamos supor que é uma filial nova, vai começar em 1. Qual que é o modelo que você vai usar? FE55. E aqui tem um segredo, pessoal. Até vou cancelar aqui e vou começar de volta. Ó. Antes de você entrar aqui nessa tela, selecione a filial que você deseja. Então, aqui na barra de ferramentas, clica aqui ó, em seleção de filial, nova filial, definir como padrão. Que quando você entrar aqui na configuração, ele já vai entender que você está fazendo para ela. Então, nota fiscal de saída. Aqui, ó, NF2, série 1, número 1, NFE 55. E já vou definir aqui como padrão. Atualizar. Espera aí que está carregando. Vou cancelar, vou fazer de volta. Aqui a gente vai aprendendo junto. NF2, série 1. Primeiro, NFE
55, vamos adicionar. Ó, aqui ele atualizou. Agora eu vou entrar aqui de volta e vou definir esta daqui como padrão. Então, agora ele ficou como padrão esse NF2 aqui. Então, mesma coisa para os outros documentos, ó. Vou definindo como padrão. Então, tudo isso aqui ele é necessário para configuração de notas, que é o sequencial da nota fiscal de saída que você já deixa configurado para esta empresa, certo? Concluímos mais essa etapa. Até agora, se você for fazer uma nota fiscal de saída, vamos ver esse sequencial da nota. Então, ó, já está aqui nova filial, na aba imposto, está aqui, ó, NF2, certo? Então, ele já veio configuradinho certo. Se eu puxar teste, será que ele vai mudar? Ó, aqui não mudou, depois eu tenho que mudar para a filial teste qual é a numeração padrão. Aqui eu deixei só para a filial 2, ele já trouxe. Então, tomem cuidado com isso. Então tá, já configuramos aqui a numeração de notas. Fizemos o cadastro da filial, cadastramos o depósito padrão que vinculamos na filial, já configuramos as numerações de notas, que é bem importante, tomem cuidado com isso. Inclusive aqui, ó, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, no meu LinkedIn, eu tenho um artigo aqui, ó, como corrigir o erro ao carregar sequência de nota fiscal padrão. Aqui ele dá uma mensagem de erro, que é essa mensagem aqui, ó. Erro ao carregar sequência de nota fiscal padrão. Então, aqui eu dou o passo a passo de como corrigir, ó. Seleciona a filial, define ela como padrão, entra na nota, seleciona a linha que você quer, define como padrão e pronto. Então, ele vai corrigir esse problema aqui. Então, também me seguem lá no LinkedIn, pesquisa os artigos, que eu tenho esse artigo aqui ensinando como corrigir, certo? Então, beleza. Agora, temos um próximo passo, que é vincular aos usuários que podem fazer as transações naquela filial. Então, lá no cadastro de usuário, pessoal, até se vocês quiserem vir pelo menu aqui, ó, usuários. Administração, definição geral, usuários. No cadastro do usuário, existe uma opção bem importante aqui, ó. Vou pesquisar aqui, por exemplo, Manager. Tem essa questão, ó, atribuição de filial. Então, você marca para o abençoado do usuário qual filial que ele pode fazer transações. Então, nesse usuário aqui, ele pode fazer transações em todas as filiais. Então, eu posso desmarcar ou marcar, atribuído. Mais importante que isso é esse flag aqui, ó, pessoal. Se você tem um usuário que ele é full time, né? Por exemplo, esse usuário aqui é um diretor, é um gestor. Toda empresa que abrir nova, ele já vai ter acesso automaticamente. Então, você marca essa opçãozinha aqui, ó, atribuir automaticamente as novas filiais. Ou você fala assim, meus usuários eu não tenho essa restrição. Todo mundo pode acessar todas as empresas. Então, já deixa marcado isso aqui, pessoal. Senão, vai te dar maior trabalho. Toda vez que você criar uma empresa, você vai ter que vir aqui no cadastro do usuário, manual, 1 a 1, e vai marcar a opçãozinha aqui da filial, vai atualizar e vai atualizar. Então, esse é um trabalho bem grande. Se tiver marcado aqui, já está fácil para você. Então, eu até prefiro deixar sempre marcado aqui e desmarcar a exceção, que geralmente todos os usuários têm acesso a todas as filiais. Então, terminamos mais esse processinho aqui que é bem importante. Senão você vai criar a filial e vai falar, não está aparecendo para fulano de tal a empresa, porque não está marcada essa opção aqui, ó, flag no cadastro. Bora para o último passo aqui do Business One.
vincular aos parceiros de negócio. Então, para você conseguir fazer uma transação, você vai precisar aqui no cadastro de parceiros de negócio, vai habilitar essa opção aqui, ó, vincular a filial. Então, perceba que eu dei um novo aqui, para cadastrar um novo, ele já veio com as duas filiais marcadas, ó, teste a nova filial. Então, você pode vir aqui desmarcar, né? Falar, ó, esse é parceiro do negócio X, cliente, não pode ter vendas na nova filial. Então, você entra aqui no cadastro dele e desmarca essa opção, certo? Atualiza, ok. Já vai ficar o cadastro ali sem aquela filial. Isso aqui é um parâmetro geral, fica lá em configurações gerais. No cadastro do parceiro de negócio, lá na parte inferior, ó, atribuir automaticamente novas filiais aos parceiros de negócio. Então, se esse flag aqui tiver marcado, todo o cadastro de usuário, todo o cadastro de parceiro de negócio já vai estar marcado para todas as filiais. Se não tiver marcada aquela opção, você vai ter que ir cadastro por cadastro de cliente e fornecedor, marcando essa opção da empresa. É claro que essas duas opções é possível fazer uma importação de dados para marcar essas opções, tanto no cadastro do usuário quanto no parceiro de negócio. Mas, via de regra, se estiver marcadinha aquela opção lá em configurações gerais, ele já vai estar habilitado para todas as filiais. Terminamos aqui o que é de padrão do Business One, bem básico aqui dando um norte para vocês. Então, cadastrar a filial, cadastrar o depósito, vincular o depósito padrão da filial, configurar a numeração de notas fiscais, vincular os usuários, vincular aos parceiros de negócio. Por último, pessoal, que é também o mais importante, verificar os add-ons. Isso daqui você precisa ver com a sua consultoria, porque você vai ter add-on fiscal, add-on bancário, você vai precisar cadastrar uma nova carteira, um novo KNAB, você vai precisar configurar uma nota fiscal de serviço, uma nota fiscal eletrônica. Isso daqui, a sugestão é você acionar a sua consultoria, que cada empresa tem o seu add-on, cada empresa tem uma série de configurações que precisam fazer. Esses passos que eu passei são passos padrões do SAP, que você pode fazer aí e já pode começar a fazer transações no SAP. Pedidos, ordem de produção, contabilizações, tudo você já consegue fazer. Mas para emitir nota fiscal eletrônica de serviço, nota fiscal eletrônica de produtos, boletos, KNAB, isso aí tudo é add-on. Então é necessário que você entre em contato com a sua consultoria para que ela faça o melhor trabalho aí configuração. Mas do que tange aqui aos pontos de SAP Business One padrão, você pode fazer aqui, né? Desde que você tenha as informações corretas. É claro que isso daqui é muito crítico, né? Então não dá para sair criando filial ali sem validar. É importante que as informações, né, sejam bem claras ali, bem corretas. Então, para cadastrar filial, é isso. Até o próximo vídeo. Obrigado.